Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Neuropod. Não poderia ser melhor com essas visitas ilustres aqui na nossa escola, Silvia Letícia e Bárbara Calembo, ambas neuropsicólogas, psicólogas comportamentais da infância e juventude. E a gente trouxe um assunto aqui bastante interessante para a gente poder abordar, que é escola e família. Uma parceria de sucesso, que a gente sabe o tanto que é importante, né? A escola trabalhar junto com a família e a família junto com a escola. E eu costumo dizer que, às vezes, eu tenho algumas situações na escola em que eu preciso chamar os pais e falar, olha, nós não estamos de lados opostos. O nosso interesse é para o bem do seu filho. O interesse é que ele aprenda e que ele cresça enquanto pessoa, cognitivamente e enquanto pessoa, enquanto ser humano melhor, que é isso que a gente quer. Mais do que o cognitivo, a gente preocupa muito com a ética, com os valores morais. Então, é muito importante a gente ter a presença de vocês também dentro da escola, porque a gente sabe o tanto que soma. Então, vamos começar a falar sobre o nosso tema, né? O tema central do Neuropod, que é a importância da comunidade escolar para o desenvolvimento saudável da criança. Queria ouvir um pouquinho de cada uma de vocês, o que vocês têm para falar sobre isso. O que quer dizer essa comunidade escolar? O que é o desenvolvimento saudável? Começa um pouquinho falando aí, Silvia, depois a Bárbara a gente fala um pouquinho, eu somo um pouquinho da minha experiência na escola e a gente vai fazendo aqui um bate-papo. Tá bom, então, a escola, ela é muito importante, né, para o desenvolvimento saudável da criança, até porque vai muito além do acadêmico. Às vezes a gente, como pai, fica focado assim na escolha acadêmica que a gente está fazendo, só que para a infância, né, vai ajudar muito a desenvolver várias outras fases, né, e partes marcantes da criança. Ela vai aprender a se relacionar ainda mais, né? A criança, ela nasce e ela tem a família, e a família é a primeira referência social, né, que a criança tem. E a escola, muitas das vezes, é a segunda, né, que vai estar ajudando com os relacionamentos, ajudando com as regras, ajudando... O que mais, Bárbara? Com as habilidades, né, que as crianças precisam adquirir, né? Com os relacionamentos, você já falou, né? Foi. Com a socialização, né, que é muito importante, faz parte da necessidade da criança, socializar, conhecer outras crianças, brincar com pessoas diferentes, né? Eu acho que, sobretudo, é isso. Resolver conflito, isso. Empatia, resiliência, né? São coisas que a família ajuda a criança, mas a escola vem numa amplitude muito maior no sentido social, porque vai interagir com outras crianças, né? São outros adultos capacitados para poder estar auxiliando também as crianças. Então, é família e escola juntos, né, para um desenvolvimento saudável. Tem alguma coisa para complementar? E que especialmente na infância, né, é mais importante, se a gente for pensar, essa socialização do que só o ensino, né, propriamente dito acadêmico, porque às vezes a gente pensa, né, no futuro que nós queremos para os nossos filhos, para as crianças, e a gente pensa muito em grandes profissões, só que grandes profissões precisam de grandes pessoas também. Então, a convivência, ela precisa ser pautada nesse respeito, né, na resiliência, em saber respeitar regras, para que então eles consigam ter um futuro realmente brilhante, porque uma coisa não pode estar dissociada da outra. Isso. Eu tenho visto muito e tenho comentado muito com a minha equipe de professores que a gente precisa humanizar mais essas relações. A gente precisa trazer mais empatia, compaixão, resiliência, persistência, que são valores que antes, na nossa época, a gente aprendia até mesmo brincando na rua. Isso. Porque a gente ia brincar, né? Então a gente dividia, a gente sabia compartilhar, a gente sabia lidar com certas frustrações, e hoje a gente vê que cada vez mais as crianças estão mais introspectivas, estão ficando só dentro de casa e está perdendo essa jogada que a gente aprendia mesmo na vida, né? Essa menos oportunidade, né, de contato. Isso, tá tendo menos oportunidade. Então, o que a escola tem que fazer? Tem que trazer para dentro da escola. Então, existe uma máxima aí, e tem até muitos memes na rede social que falam assim, escola tem que ensinar, a escola quem educa são os pais, mas a escola também precisa trabalhar esses valores. Por quê? Porque as crianças não estão aprendendo aquilo que a gente aprendia, vamos dizer assim,
na rua, mas não é essa rua por si só, mas é essa aprendizagem do compartilhar, de estar em comunidade, de estar em grupo, que essa vivência nos humaniza muito. Então a gente precisa trazer esses valores para dentro da escola e que são as habilidades socioemocionais que a gente precisa fazer. A inteligência emocional, essas habilidades socioemocionais, a gente precisa trazer isso. E aí você falou muito bem, Bárbara, da questão do futuro. Então, é a gente preparar as crianças para o futuro. E hoje, quando a gente fala de futuro, eu fico pensando muito, e eu converso muito isso com a minha equipe também, porque qual que é o papel da escola? O papel da escola é trabalhar as crianças para formar um adulto saudável, mas principalmente preparado para o mercado do trabalho. Então, não adianta a gente pensar assim, não, a escola prepara para a vida. Opa, prepara para a vida e deve ser a vida da criança. Mas, principalmente, desde a antiguidade, desde a história da escola, a gente tem uma escola que prepara para o mercado de trabalho. Sim. Né? Então, hoje, a gente tem um mercado de trabalho extremamente tecnológico. E aí a gente está aí nessa máxima, tira celular e tal, e aí? O que a gente faz? A escola, nesse papel central, que é preparar o aluno para a vida, estar em acordo com a vida. Se a vida é tecnológica, e eu tirar o celular? Não, graças a Deus, eu trabalho com educação infantil e ensino fundamental primeira fase, então isso para mim não é um problema. Mas eu vejo meu filho, por exemplo, é um adolescente, e eu sei que essa é uma realidade de muita gente. Então, como que eu ensino essa criança a viver, a estar preparando para esse mundo, se eu tiro o celular, que é a base mínima da tecnologia? E aí, o que vocês me dizem disso? Existe uma diferença entre tirar o celular e ensinar a usar o celular. Porque a internet não é ruim, ruim é o que a gente faz com ela, né? Então, o problema está, eu falo que o problema nunca é na adolescência, é sempre na infância, né? Porque o que a gente planta na infância, a gente colhe na adolescência. Então, às vezes, muitas vezes, enquanto pais, o que a gente faz? O que a gente vê muito? Que os pais, numa tentativa, às vezes, de ter um pouco mais de descanso, entregam o celular para o filho. E aí, ali, ele vai cada vez mais, né, afundando na internet. Então, não tem limite. Quando chega na adolescência, ele começa a usar mal. Porque ele já não acostumou a ter limite, né? E agora ele vai ter menos ainda, porque ele está se sentindo um mini adulto. Então, a gente precisa, primeiro, ensinar o que é bom, o que deve e o que não deve ser assistido, como deve usar, o tempo de uso, para depois a gente permitir, então, que eles façam um bom uso disso também na escola. Não tem como a gente correr disso mais, né? O mundo é tecnológico, já não existe mais como você não ter um celular, como você não acessar a internet. Quem não sabe essas coisas hoje passa aperto para viver, né? Então, essa é uma realidade que, como a gente, né, como você falou, está preparando para a vida acontece na escola também. Né? Então, a gente precisa pensar nos prejuízos e nos benefícios que isso vai trazer, porque talvez cortar tudo não seja a melhor opção. E aí, Silvia? Você também tem um filho pré-adolescente, como é que tá essa realidade aí para você? Então, acaba que assim, tudo que é exagerado, ele acaba tendo algum impacto negativo, né? Então a gente tem que buscar o equilíbrio, até porque tudo tem um lado positivo e negativo. Quando a gente vai estudar, né? Porque já saiu bastante estudo sobre o impacto das telas, né? Para criança e para o adolescente. E quando a gente vai olhar, assim, a gente até consegue ver que tem mais ponto positivo do celular na escola, quando bem direcionado, do que ele não estando na escola. Então, o que a Bárbara falou faz todo sentido, né? Educar, né, também é ensinar limite digital hoje em dia. É uma realidade que a gente está, né? E senão ele vai ficar até sem recurso. Quando ele precisar, outros vão ter e ele não, né? Sim. E eu vejo muito essa questão também, que acho que a gente tem que partir do pressuposto de que a gente precisa instruir. Então, a gente tem que instruir, não é proibir. Então, é uma discussão muito grande. A gente sabe que nesse momento, a gente está com mais prejuízo do que benefício, principalmente porque a gente não está instruindo as crianças a usar o celular, não está instruindo as crianças a utilizar ele de maneira benéfica para dentro de sala de aula, né? Então, assim... Então, eu vejo muito assim, eu falo muito isso com meu filho, você deve saber a hora que você tem que usar o celular. Por quê? Porque o celular, ele é um aparelho, mas ele também está no relógio, ele está em outros distratores, não é só o celular. Ele precisa saber o momento que ele precisa ter atenção, foco, principalmente porque quando ele estiver no mercado de trabalho, quando ele tiver que fazer um relatório e ele entregar para o chefe dele,
Ele vai ter celular que vai estar ali distraindo ele. Ele vai ter outros distratores. Se ele não for preparado e educado para saber o momento de cada coisa, ele vai se dar mal. Então a escola não está preparando para a vida. Então só proibir por proibir, eu acho isso muito problemático. Até porque quando a gente trata de tecnologia, existe uma máxima que é bem interessante, que é assim. Primeiro eles riem. Depois eles proíbem e depois eles correm atrás para tentar comprar. Nesse momento a gente está vivendo o quê? O momento da proibição. Só que daqui mais um pouco a gente não vai ter como viver sem ele. Então a gente primeiro, ao meu ver, não sei se vocês concordam, mas a gente está aqui para discutir isso. A gente precisa então instruir. Aí tendo a instrução a gente adequa esse uso, faz o manejo adequado, qual que é o momento de cada coisa para poder ser utilizado. Então a gente tem ali uma intencionalidade dele e ele tem que guardar na mochila. Desliga o celular, guarda na mochila. Chegou na escola, desliga o celular, guarda na mochila. Mas ele sabe que ele tem aquele ponto de apoio, a hora que ele precisar ele pega. Então a gente só proibir por proibir, isso é muito complicado. Sem contar que às vezes o único limite que essa criança tem, que esse adolescente tem, é na escola. Porque em casa tá liberado o tempo todo. E só na escola ele tem que obedecer a regra de em algum momento guardar e pegar na hora que pode. Só ali ele vai ter que obedecer. Sim, então a gente tá até tendo uma escola sendo aversiva. Isso. Por quê? Porque é só o lugar onde tem limite, então por isso que precisa dessa parceria constante família e escola, porque senão a escola fica um lugar chato, aversivo, não, mas por que só lá? Por que tá acontecendo isso? Então eu vejo também muitas vezes... a gente tem que diferenciar o que é conhecimento de informação, porque o celular ele traz informação, ele não me traz conhecimento, isso. né? Mas eu tenho que transformar aquela informação em conhecimento. E eu só consigo transformar essa informação em conhecimento se eu dou o acesso. Então, num primeiro momento, por exemplo, uma aula maker, que é uma aula mão na massa, tal, vamos pesquisar? Pesquisem tal e utilizem. E aí tudo sendo muito mediado, porque a gente sabe que tem os distratores. E acontece que eu vejo muito também, eu costumo olhar para a situação muito de fora, assim, como se eu estivesse fora, como que eu estou observando aquilo. E eu fico olhando, eu falo assim, engraçado, na pandemia todo mundo tinha que usar e ficava 4 horas naquilo. Tinha que ter, né? Não era opção não ter. Era muita gente. Tinha que ter, não tinha outra opção. E aí hoje eu pego esse menino que já está adaptado nesse ritmo e tiro. Não, agora está proibido. Opa! Tanto que na minha escola, no primeiro ano, eu travei uma luta constante. Eu acho que você lembra, né, Silvia? Nessa época o Enzo era aluno, fez só são 2 horas de tela. Não vou colocar 4 horas, como a maioria estava fazendo. Falei, não vou colocar. E travei uma luta. Por quê? Porque eu vi que aquilo não era saudável. Aí quando passou para o híbrido, que aí já foi para a sala de aula, que tinha que fazer ao vivo, aí não tinha outro jeito, porque aí eu tinha que fazer as 4 horas. Mas naquele momento que só era online, eu travei uma luta, porque eu via que era necessário só ficar aquele tempo. Não ia ser prejudicial. Então a gente precisa mesclar, nem tanto e nem tão pouco, e saber ali direcionar essas coisas. Mas mudando um pouco aqui o foco, teve outro assunto importante também, que você me falou, que foi a questão na infância. O tanto que é importante que o adulto que a gente é hoje, é o resgate da infância. É verdade. Né? Então a gente precisa, e até essa questão da tecnologia, se você não foi bem direcionado, com certeza você vai ser uma pessoa mais difícil de lidar com regras, com comportamento. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre essa questão da infância. O que é? É muito bonito quando a gente vê falar assim, olha, você não é responsável por aquilo que você foi na infância, porque você foi moldado e tal, luta, saia dessas amarras, né? Luta contra isso e tal. O que isso quer dizer? Essa frase. Então, eu trabalho com uma terapia que chama terapia do esquema, além da terapia cognitivo-comportamental. Nessa terapia do esquema, a gente fala sobre os padrões que a gente teve na infância e que eles ainda continuam, né, ressoando na vida adulta. Então, por exemplo, a gente fala assim, nossa, eu tive um pai alcoólatra, eu nunca vou beber, eu não quero saber da bebida. Aí o que acontece? Eu chego na vida adulta e o que eu sou? Alcoólatra. Por quê? A escolha que eu aprendi a fazer, eu fui moldada para fazer aquilo, né? Agora, então quer dizer que eu tenho que ser alcoólatra pro resto da vida? Claro que não, porque eu tenho poder de escolha. É mais difícil eu sair desse buraco do que uma pessoa que nunca entrou? Com certeza é. Mas isso não quer dizer que não exista como sair desse buraco,
né? Então, há muitas situações que realmente aconteceram na nossa infância, fizeram com que a gente tivesse prejuízo na vida adulta, mas a gente precisa aprender a reorganizar isso dentro de nós, porque senão a gente vai sempre ficar ali lambendo ferida, né? E ninguém quer, aliás, quase ninguém quer viver lambendo feridas. Tem gente que se vitimiza. Tem gente que gosta, assim, tem, né? O ganho secundário. Tem um ganho secundário, porque aí vem alguém, nossa, coitada, ela não trabalha porque ela apanhou demais quando era criança, né? Então sempre vai ter aquela pessoa que vai estar por trás se responsabilizando pelos erros que eu tô cometendo. Sempre que a gente vê um adulto disfuncional, vai ter alguém por trás patrocinando a disfuncionabilidade do aluno, né? Do aluno não, do adulto. Então, é mais ou menos por aí. Complementa, Silvia, alguma observação com relação a isso? Então, assim, na infância, né, a gente tem um desenvolvimento muito grande, igual antes acreditava que a gente desenvolvia a personalidade até uma certa idade, a identidade, né, então ia ficar marcada, só que hoje a gente entende que na infância é um desenvolvimento e na adolescência muito grande de tudo, de todas as áreas, física, emocional, né, cognitiva, mas que a gente segue desenvolvendo o resto da vida, né? A gente segue modificando, igual a Bárbara tá dizendo, a gente não é só reflexo do passado, né? Só que, como a infância é muito importante, né? É a terra que a gente pisa, então, o que a gente pode fazer para deixar a criança, né? Tudo que for externo, né? Que a gente tem controle, para ela desenvolver os marcadores, né? Socioemocionais, motor, né? Todos que ela precisa. Num ambiente saudável, a gente vai ter um adulto mais confiante, com autoestima legal, que vai ter um desenvolvimento lá na frente diferente, né? Que não precisa estar lidando com tanta coisa. O grande problema é que nós temos adultos que estão com problemas criando filhos, né? Que não se resolveram e estão aí. E assim, isso é difícil porque a gente não quer fazer mal para os filhos, mas a gente faz mal para os filhos, né? A gente não quer isso, mas é como a gente aprendeu a ser. Então, a gente vive num tempo muito diferente, porque antigamente os nossos pais olhavam pra gente, a gente obedecia, né? Hoje já não é mais assim, a gente precisa ver com um monte de explicação, né, de por que tem que obedecer, né? As coisas mudaram muito, a sociedade outra é hoje, porém a gente está vendo um monte de gente muito ferida. E como que eu estou ferida, vou criar alguém que não vai ser ferido, né? Quem é ferido vai continuar ferindo. E com base nisso, eu fico muito preocupada, eu enquanto escola e agora fazendo mestrado em neurociência, e a gente vê muito essa importância da educação infantil. Isso. A educação infantil na formação da criança, a gente tem hoje estudos que apontam que é mais importante a educação infantil, às vezes até que a faculdade. Sim. Por quê? Porque é na educação infantil que a gente vai trabalhar esses valores, que a gente vai trabalhar essas questões de ansiedade, que a gente vai trabalhar essas questões emocionais, porque a criança, ela está sendo formada ali. É como uma planta. Ela precisa da raiz forte para que ela cresça saudável. Isso. Então a gente precisa mesmo, uma casa também, ela precisa de uma estrutura firme para que ela possa subir. Então isso é a base. Então a criança é do mesmo jeito. Então a educação infantil, ela precisa ser olhada com muito zelo. Não é qualquer pessoa que pode dar aula na educação infantil. Não é qualquer escola que tem aptidão e tem cuidado e zelo para olhar para essa criança e olhar para esse desenvolvimento e saber se está normal ou não. Porque ali na educação infantil a gente tem um terreno muito árido mesmo para a gente poder saber se a gente vai fertilizar aquele solo ou se a gente vai trazer problema para aquele solo. Né? Então a gente pode, ao mesmo tempo, estar ajudando quando pode atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Então a gente precisa entender muito dos marcos de desenvolvimento. Sim. Olha, a criança não está conversando, não está falando até tal idade. Aí a gente tem que entender, mas ela se comunica? Qual que é o tipo de comunicação que ela usa? Nessa casa os pais conversam? Na casa os pais conversam. Essa criança mudou o comportamento, mas por quê?
tem alguma coisa na família, não está acontecendo. Então a gente tem que olhar essa criança de forma muito integral. Isso. E não é qualquer profissional que dá conta de olhar para isso, porque... E os pais também têm que estar seguro com a escola, no sentido de ouvir os profissionais, porque senão também não adianta. Tipo, a família continua ali não ouvindo os profissionais e tentando fazer uma coisa que quando coloca lá no grupo de crianças e nos marcos que a gente espera, claro, ver com clareza que ela tá fora, né? Isso. Então os profissionais conseguem ver essa clareza, ainda não identifica bem o que porque, né, precisa investigar, às vezes indica profissionais, né, para poder estar auxiliando, e às vezes a família tem que estar aberta para poder estar ouvindo esses profissionais e poder fazer o melhor mesmo para a criança. Porque né? Existe aquela máxima, né, que os pais gostam de dizer, não, mas é porque cada criança tem seu tempo. É verdade? Mais ou menos, né? Tem coisa que realmente está dentro do limite esperado, né? Às vezes não andou com 9 meses, igual tem criança que anda, mas com 1 ano e 3 meses andou. Agora, chegou nos 2, não andou ainda, então vamos ficar ligado. Porque hoje a gente ainda tem uma questão na escola, eu fui professora 9 anos, então eu me lembro bem, que quando a gente chama os pais na escola, às vezes os pais acham ruim. Eles veem como um problema estar sendo chamado para a gente falar, olha, seu filho não está desenvolvendo bem. Então, em vez de eles enxergarem a escola como alguém que está contribuindo com a saúde do filho, eles levam aquilo como se fosse uma ofensa. E aí entra um problema, porque algo que a gente poderia entrar com uma atitude, né, rapidamente, aquilo vai transformar num tempo enorme e vai prejudicar a criança, porque quem é prejudicado no caminho é a criança, sim, né? Então, assim, a gente precisa, talvez a escola até não acertou quando me chamou lá e falou aquilo, eu fiz uma avaliação, não era nada daquilo. Que bom, mas pelo menos tinha alguém que estava atento, buscando, né, olhar, porque talvez poderia ter alguma coisa errada. Pecou por excesso, não por falta. Exatamente, aí é melhor. Muito melhor. Sim, sim. E eu costumo dizer, até mesmo lá na escola, eu falo assim, aí tem algumas situações que eu vou chamar e falo assim, mas a professora do ano passado não me reclamou disso. Aí eu falo assim, a professora observou assim como eu observei. Só que vamos entender o desenvolvimento da criança como um semáforo. Ali, naquele momento, estava ligado o sinal amarelo. Poderia ser que ele passasse para o verde ou para o vermelho. Se permaneceu, está no vermelho. Isso. Se passou, significa que era aquele prazo que tinha ali estabelecido que poderia fluir as coisas. O desenvolvimento ia bem. Então, é bem isso. A gente precisa, então, estar atento a esse desenvolvimento e saber o momento de chamar a família e a famílias também, como eu disse desde o princípio, entender que a gente está ali com o bem comum, ninguém está ali jogando um contra o outro. Não, a culpa é sua, a culpa não é de ninguém. A criança está ali, a gente tem sim um desenvolvimento que a gente precisa estar atento. Que seja um desenvolvimento para que ela possa evoluir, ou que seja um desenvolvimento que a gente precisa trabalhar para que ela evolua como os outros. Exatamente. Né? Então, é sempre assim. E por falar em desenvolvimento, eu acho interessante a gente citar um exemplo de um teste do Marshmallow, vocês lembram? Sim, sim. Um teste antigo, né? 1960, se não me engano. E aí ele fez esse teste, para quem não conhece, aí eu vou citar o teste. O rapaz colocou o marshmallow, colocou as crianças numa mesa e entregou o marshmallow, colocou na mesa. Só que aí era de um de cada vez. E a criança tinha que olhar para aquele marshmallow, não podia pegar, porque o acordo, né, era que se você não comer esse marshmallow agora, você vai ganhar uma recompensa, vai ganhar mais marshmallow no tempo que ele estipulou para ganhar. E saiu da sala. E a criança ficava sozinha, só tinha câmeras, né, vigiando. Então tinha criança ali que ficava lambendo, tinha criança que cheirava, e tinha criança que comia e achava que ninguém percebia. Então tinha ali todas as peripécias possíveis. E aí, durante um tempo, eles acompanharam essas crianças e perceberam que aquelas crianças que tiveram autocontrole diante daquela ação, eles foram muito mais longe nos estudos. Isso significa que o autocontrole é tudo na nossa vida. Então, quando aí a gente volta lá nas celas, né? Quando a gente fala assim, olha, você tem que ter autocontrole, mesmo que notificou, agora você está fazendo uma atividade, você tem que ter foco, isso é ensinado. Então, tá vendo a importância da instrução também? Porque é lá na criança, na adolescência, que a gente está formando o adulto. Então, se isso já foi feito um teste lá em 1960, que era um doce com aquelas crianças, o que não dizer agora de um celular? Coloca um celular lá e fala para o adolescente, aí enche de notificação. A gente às vezes não dá conta, né?
Então, assim, a gente precisa, sim, educar esses meninos, a gente precisa de instruir, né, para poder ter aí adulto saudável, que esse é o nosso tema. Eu queria até complementar falando sobre essa questão da pessoa ter esse controle, né? Esse autocontrole. Porque o que acontece? Pra gente estudar uma pessoa que está fazendo faculdade, então ele foi uma criança que aprendeu a ter autocontrole e agora ele foi acompanhado aqui pelo, como é que ele chama? Walter Michael? Michael. Então, aí o que acontece? A criança, então, tem autocontrole e aí ela vai para a vida dela acadêmica e ela desponta na vida acadêmica. E a criança que não tem autocontrole, ela não consegue desenvolver bem na área acadêmica. Aí vamos tentar dar um exemplo prático. A leitura, ela exige muito esforço. Você tem que sentar, você tem que se concentrar. É para todo mundo. Tem gente que tem mais facilidade, mas para todo mundo a pessoa tem as distrações. Ela se distrai querendo concentrar, então ela tem que anotar. Então, o processo de aprendizagem, ele precisa de esforço. E se a criança não aprende a se controlar, né, como que, a hora que ela poder escolher, como que ela vai escolher o que ela vai ganhar no futuro? Os 2 marshmallows em vez de um marshmallow só. Né? Então, assim, o estudo, por exemplo, ele vai ser uma coisa que a pessoa está plantando agora para colher lá na frente, né? Então, é muito importante essa questão do autocontrole. E depois tinha adultos, o que era de autoestima, uma autoestima melhor e autoconfiante, né? Então, por causa desse autocontrole. Agora, será que basta eu querer ter autocontrole? Não Vamos entrar no neuro aí, né? Sim, porque o autocontrole ele tem que ser modulado, né? Isso. Ele precisa ser aprendido. Por isso que a gente fala ali, daí volta lá para a neurociência, o comportamento ele tem que ser modulado. Então, tem que criar sinapses para que haja cada vez mais para reforçar aquele aprendizado, porque o comportamento ele também é um aprendizado. É na convivência que a gente aprende também. Agora também tem um detalhe, se a criança tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela não vai ter autocontrole. Isso. Aí, assim, porque às vezes a gente quer culpar a criança, né? Vamos pôr assim, a gente quer responsabilizar a criança porque ela não tem autocontrole. Mas é um problema só do comportamento dela ou tem algo a mais atrás desse comportamento? Porque o que a gente faz, né, através da neuro? É a gente observar o comportamento e procurar entender para que a gente possa saber se aquele comportamento está dentro vamos pôr assim, da normalidade do desenvolvimento dessa pessoa. A gente olha para casa, olha para os pais, olha para a escola, aquilo está dentro da normalidade? Ou, não, peraí, tá demais, tá fora do normal, né? Tá patológico, ele não se controla em momento algum. E aí é onde entra, né? Porque às vezes a gente quer que a criança tenha esse autocontrole, mas a gente não dá a ferramenta necessária. Não procura ajuda, não procura compreender por que ela não tem esse autocontrole. E aí a criança vai, além de não ser controlada, ela também vai ter a frustração de não conseguir, né, alcançar a expectativa das pessoas. Sim, e esse é o próximo tópico aqui que eu ia falar, para a gente poder diferenciar o que é um transtorno de aprendizagem, o que é uma dificuldade, o que é esse transtorno do neurodesenvolvimento, para a gente poder saber até que ponto, por isso que eu falo bato tanto nessa tecla da importância dos profissionais que estão com o seu filho, para poder saber, porque às vezes está exigindo da criança aquilo que ela não é capaz de oferecer. Então não adianta a gente ficar ali, esses dias na escola eu estava conversando com a mãe, falei assim, olha, será que não é ideal para o seu filho a gente diminuir o tempo da escola, mas que seja um tempo de qualidade? Porque a gente não tem que pensar num tempo em quantidade, a gente tem que pensar num tempo de qualidade. Então, em todo momento, quando a gente faz o PEI, que é para as crianças que precisam, né, que é o programa de desenvolvimento individual, a gente precisa trabalhar com essa criança as necessidades dela. Então, a criança, cada um tem o seu desenvolvimento diante dessa situação. Então, ali a gente tem um transtorno de desenvolvimento, que é que o cérebro não está funcionando como deveria, e aí entra os profissionais para poder trabalhar essas habilidades, e aí entra, às vezes, um medicamento que precisa para poder trabalhar a atenção. E aí, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que é essa dificuldade de aprendizagem, o que é um transtorno de aprendizagem, porque a gente fica, quando eu chamo para conversar, o seu filho está com dificuldade. Mas é dificuldade ou é transtorno? Peraí, o que é?
Posso falar, Silvia? Eu falo assim que o transtorno causa um transtorno, não é uma dificuldade. E não é em uma coisa só. Né? Vai ter um conjunto ali de características que vão trazer para a gente uma evidência que aquilo ali é um transtorno. Por exemplo, a criança que é impulsiva, ela não vai ser impulsiva só na escola. E ela não vai ser só impulsiva, ela vai ter problema aí de autocontrole, né? Às vezes é uma criança que tá doida para ir ao cinema, quando chega lá ela dá cambalhota, mas não assiste o filme. Então aquilo traz um problema para a vida dela, um problema para a convivência com as pessoas, para a convivência com os colegas, para obediência. Em várias áreas ela vai ter não uma dificuldade, mas um grande problema para conviver ou para fazer aquela atividade que ela precisa fazer. Então, quando é transtorno, é porque causou um transtorno na vida da pessoa. Uhum. Então, seria mais ou menos assim, um transtorno a gente pode falar que é mais biológico? Neurológico, né? Que tem uma causa física ali, neurológica. A gente sempre pega assim, genética mais ambiente. Nunca só um nem o outro, né? É uma associação de dois fatores que vão trazer algo pra gente. Por exemplo, a criança que vão pegar aí o TDAH. Né? Ela é uma criança que já tem uma dificuldade, né? um problema aqui no lobo frontal, né? E que também combinado ao ambiente, a gente vai perceber que ela pode ser mais ou menos, né? Muito, porque às vezes também não teve tantas regras, não teve tanto, né? Porque assim, eu vou explicar aqui de maneira prática. Eu tenho um filho de 16 anos, TDAH clássico. Nossa! Muito mesmo. A gente descobriu, ele tinha 9 anos, né? Eu percebia que ele ia fazer tarefa, tudo chamava a atenção dele, passava um mosquito, era nossa, mosquito, né? Mas ele, embora ele tenha a hiperatividade também, ele é combinado, né? Ele é desatento e hiperativo, ele é o hiperativo obediente. Então, às vezes, a gente não notava tanta hiperatividade nele, mas ele tem. Ele senta, ele é inquieto, ele quer levantar, né? Eu vejo a perna toda hora batendo, a mão se movendo. Então, ele não é aquele menino que nos dá um trabalho de comportamento, mas eu vejo na postura dele que aquilo causa mal para ele, né? Ele quer ficar sentado, ele não consegue ficar, parece ter uma formiga ali na cadeira. Então, não é só uma dificuldade que ele tem, ele precisa de uma medicação para que ele consiga prestar atenção, memorizar, ter foco ali na sala de aula, né, especialmente na sala de aula, para ele aprender. Justamente, você quer complementar, Silvia? Pra gente separar direitinho assim, a dificuldade e o transtorno, né, de um jeito mais simples, assim, que a Bárbara já explicou direitinho, mas só para ajudar mais na dificuldade, a dificuldade ela é muito pontual. Então, por exemplo, a criança nunca teve dificuldade, mas agora ela tá com dificuldade na matéria tal de matemática. Ou senão a criança, ela não tem dificuldade de aprendizagem nenhuma, mas agora ela está. E esse olhar que a Iana disse da escola, onde vem e fala assim, em casa tá tudo bem? Porque às vezes tem coisas acontecendo e a criança não tá alheia ao ambiente dela, né? E tem coisas que a gente tem controle, tem coisas que não, né? A pandemia, por exemplo, foi um impacto geral, né? Então, assim, a dificuldade, ela é pontual e ela aparece como fase, muitas vezes é externo o motivo, né? E a gente também consegue, com ajuda externa, conseguindo que a criança desenvolva, né? Aquilo passa a ficar tudo bem. E o transtorno já não. O transtorno, a criança nasce com ele. Então, desde sempre, é algo que vai acompanhar durante toda a vida, né? A dificuldade surge, o transtorno já vem. E vai aparecer em todos os ambientes. Sim. Esses dias, eu lá na escola também, eu estava conversando com as professoras, porque teve uma situação em que a mãe chegou e me entregou um relatório e falou, tá vendo, meu filho é TOD. Ele só não é TOD aqui na escola, mas lá em casa ele é TOD. Eu falei, então, TOD, pra quem não sabe, é transtorno positivo desafiador. Aí eu falei pra ela, falei assim, olha, ele não é TOD, porque se ele fosse, é um transtorno, e transtorno aparece em todos os lugares. É como se ele tivesse diabetes. Então ele não escolhe o restaurante que ele não vai poder comer e o restaurante que ele não vai poder. Não. Então ele vai ter problema em todas as vezes que ele for se alimentar. Então, o transtorno é isso, ele vai apresentar em todos os lugares. E muitas vezes é muito difícil, às vezes, os pais escutarem isso, porque às vezes é falta de limite. Isso. Então, a gente precisa, exatamente, então a gente precisa ter marcadores também do que pode, do que não pode, qual o momento que pode, fazer ali os combinados éticos mesmo, para ele poder se orientar, se planejar e saber se organizar também. Porque muitas vezes a gente vê que
por conta não, mas ele é TDAH, deixa ele laudado. Não é porque ele é TDAH e ele é laudado que ele pode quebrar a escola também, não. De jeito nenhum. Ele também precisa ter limites. Sim. Imagina como ele vai trabalhar. Como que ele vai chegar no trabalho? Ele vai chegar a hora que ele quer, porque ele não dá conta de controlar o horário, ele não consegue planejar, né? Levantar da cama, pôr roupa, tomar banho, que seja, ir para o trabalho, chegar às 7. Uai, então, peraí. É até complicado, porque se o mundo inteiro vai ter que entender ele não vai ter que mudar em nada. Exato. É isso que eu estou percebendo ultimamente na escola. Eu tenho me trazido preocupações, porque a todo momento a gente vê que a gente está tendo que atender a necessidade de cada um, mas o mundo não vai atender a necessidade deles. E aí, como que a gente vai fazer? E a hora que a gente tem que sentar junto com a família, com os profissionais e falar, espera, a gente está educando essa criança para o mundo, e o mundo não vai entender. Então, assim, aqui eu compreendo, eu posso fazer uma avaliação mais fácil, eu posso acudir aqui, resolve ali e tal, mas eu estou preparando essa criança para o mundo? E outra coisa, a criança pode até usar, né, de subterfúgios para poder fazer o que ela quer. De muleta mesmo. Não, para que eu vou estudar para a prova se eu tenho TDAH? Sim, não. Sim. Eu me lembro que nosso filho só soube que ele tinha TDAH depois de uns 3 anos que ele usava medicação. E não foi por nós. Eu comentei com a mamãe na escola que ele usava a medicação. Essa mãe contou para o filho contou para ele. Mas por nós ele não sabia, porque eu imaginava assim, bom, o que ele vai fazer? O dia que ele não estiver querendo fazer tarefa, aí ele vai falar que não está prestando atenção, não está conseguindo. Então ele não sabia disso, né? A gente foi levando como se fosse uma vitamina, uma coisa normal. Sim. Porque eu não quero que ele fique assim, eu vou pegar uma muleta aqui, vou limitar minha vida por causa de um diagnóstico. O diagnóstico não é para trazer problema para ele, é para trazer solução. Agora que eu sei que eu tenho essa condição, eu vou melhorar, né? Porque eu vou receber o tratamento correto. Então, a gente precisa olhar para isso, não como, agora tudo vai ser... Eu vou mudar a vida toda por causa dessa criança. Não, a criança precisa ir para o padrão dos pais, e não a gente baixar o padrão por causa da criança. É claro que não tem situações em que são mais graves, mais severas, né? Um autismo, nível 3, nível 2, mas não é todo mundo que é isso, né? Não é todo mundo que é autista, não é todo mundo que... Então, a gente precisa preparar os nossos filhos independente de qualquer coisa. Para a vida. Ele pode ter mais dificuldade do que os outros, mas isso não quer dizer que ele não vai aprender. E a gente tem isso não é sentença de que não vai conseguir jamais. Eu tenho aí grandes escritores que eu sigo, que eu leio livros, que são PhD e que tem TDAH, que tem dislexia, autismo. E, nossa, tem uma que escreve sobre autismo que é perfeita e ela conta da vida dela. Então, assim, eu sou encantada. Eu leio muito ela e gosto muito da forma, porque é uma pessoa que tem contando da sua experiência, né? Então, assim, é muito rico isso. Então, a gente tem que ensinar a lidar com essa frustração e com essa dificuldade, né? Que a gente lida com esse transtorno, não colocar, porque essa dificuldade fica parecendo que... Mas é lidar mesmo com esse transtorno e como superar. Não é só facilitar a vida e achar que vai passar livre de qualquer dificuldade, porque lá na frente vai ter o problema e aí não vai saber resolver, não foi preparado para isso. Aí o chefe fala, não, você pode ir embora que você chegou atrasado, pronto. O menino vai cair no chão, vai fazer uma birra, porque e dentro da realidade da criança também. Por exemplo, ela vai numa festinha de aniversário, ela tá ansiosa, ela tá feliz. Chega lá, como na família ela se comporta, vamos dar o exemplo do Sem Limite. Como que ela vai se comportar na festa? Vai querer comer o bolo antes da hora. Entendeu? Então, assim, se não derrubar o bolo. Aí como que fica essa criança? Tipo assim, ela se sente assertiva, né? Porque todo mundo vai chamar atenção, vai acontecer alguma situação. E até as amizades, né? Então, não consegue esse exemplo que vocês estão dando. Tipo assim, não precisa nem pensar tão longe no adulto. A própria criança não consegue se sentir adequada em outros ambientes, porque ela não sabe se comportar. Isso, né? Sim, então é frustrante para ela também. A gente tem que pensar na criança também. E outra que as outras crianças são só crianças. Elas não sabem o que a gente sabe. Às vezes elas não têm recurso para lidar com a dificuldade do colega. Né? Aí entra na nossa parte de fazer esse papel e tudo, mas se a outra criança também não ajuda, né? Eu falo que às vezes quem precisa de mais ajuda são os pais, né? Nem a criança. Né? Porque os pais precisam aprender a não olhar aquela criança como um coitado, mas como alguém que precisa de um pouco mais de ajuda, mas que vai conseguir. Sim, principalmente. E tem que acreditar, e lutar por isso.
E aí é aonde que entra os profissionais de estar junto e acreditar também nessa criança. Ouvir a criança, acreditar junto com a família e fazer as coisas acontecerem. Dar importância, né? Sim. Ouvir o que está acontecendo. Eu falo assim que uma das grandes coisas, agora eu vou falar enquanto mãe de aluno adolescente, que às vezes eles não se sentem ouvidos. E o quanto que isso é difícil. Invalida, né? Porque assim, a gente precisa lembrar da época que nós tínhamos necessidade de ser ouvidos e não éramos. E aí aquele adolescente chega um momento que ele emudece, ele não quer mais falar. Porque não vai adiantar, ele já olha para os pais, não vai resolver o que eu vou falar. Na escola não vai resolver, em lugar nenhum vai resolver. Ele não vai querer mais falar. Não vai querer falar. E aí, quando a gente fala de ouvir também, a gente tem que voltar um pouquinho lá sobre a aprendizagem, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre emoção e aprendizagem. Como se estabelece essa questão da emoção e da aprendizagem? Porque, como eu disse no início, que é um terreno fértil ali da criança que está ali sendo... Não vou dizer que ela está sendo moldada, porque ela já vem com algumas coisas que elas nascem e tal, mas que a gente pode sim incentivar ou pode podar também, né? Muito esse terreno aí, essas plantinhas que estão aí crescendo. E aí, quando eu falo de emoção e aprendizagem, é justamente isso. Porque o professor, ele tem um papel fundamental, ele pode tanto incentivar e germinar essa planta e ela crescer linda e frondosa, como ele pode podar e secar essa planta. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o profissional. Então, não é só, mas às vezes eu não consigo fazer o melhor. Mas fique atento quem é que está com seu filho, fique atento com esse profissional, porque tem que ter muito cuidado com isso, porque eu falo até um exemplo que eu dou, falo assim, onde você estava no dia 12 de setembro? Aí, 12 de setembro, eu não lembro o ano exato, mas era da Torre Gêmeas. 2001, acho que foi 2001. 2011. 11 de setembro de 2001. 11 de setembro, não, mas o 12 de setembro, se você perguntar de 2001, ninguém vai saber, mas o 11 de setembro vai saber a hora e o horário. É verdade. Não é? Então, por quê? Porque teve uma emoção. Então, a emoção, ela tá grudada ali com a aprendizagem, com a fixação de algo. O desempenho, a criança se sente motivada a desempenhar bem, porque a professora vai elogiar, vai ler, a minha mãe vai gostar quando pegar a atividade. E aí, se a professora também... tá bom, próximo. Né? Como que vai fazer isso? Como que a criança vai estar estimulada, né? A aprendizagem, um aspecto dela importante é que ela é emocional. Então, se a criança não se sente bem na sala de aula, se ela tem medo da professora, se ela se sente ali oprimida, né, ela não vai conseguir aprender bem. Ou ela vai ter medo, né, de ir para a escola, vai ter medo de fazer tarefa e errar, porque não pode errar, né, sendo que ela está aprendendo, né, normal errar. Sim. Faz parte do processo da aprendizagem. Isso. E às vezes, assim, que eu noto, né, que às vezes a gente, enquanto professora, a gente tem que largar os nossos problemas um pouquinho em casa, para quando a gente entrar para a sala de aula, a gente não causar mais problema do que solução. Né? Porque, vamos pôr, numa sala de 20 crianças, é claro que tem alguma criança lá que eu não vou me identificar tanto, né? Que eu não vou... não gosto das mesmas coisas que aquela criança, o jeito que aquela criança comporta, talvez eu não me sinta assim muito próxima, mas aí entra a minha maturidade de saber que ali tem alguém que precisa de mim e que eu exerço um papel que vai provocar uma marca muito grande na vida dessa criança. Eu ali, enquanto professora, tenho o poder ali de causar vida ou morte na aprendizagem dela. Eu costumo até dizer, assim, que a profissão de professor é uma profissão muito bonita. Porque ela não é bonita só de, nossa, ai, Diana, você quer dizer que a gente não ganha bem, eu sei de todos os percalços que a profissão traz, mas se a gente olhar para a espiritualidade, a profissão de professor, se ajudar aquele ser a evoluir enquanto espécie, isso é muito bonito, isso é muito rico, isso não é para qualquer um. Então, esquece, né? Você tá adulto, você lembra de um ensinamento. Você vai lembrar. Você lembra de um sorriso encorajador. Exato. Então, você tem que saber que você está marcando a vida de alguém. Sim. Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente fala de medo também, é a hora que eu fico preocupada também, às vezes, como que o pai está lidando com essa atividade de casa com a criança. Porque, às vezes, eu estava, antes de começar a live, conversando aqui com o nosso TI aqui, e aí eu falei assim, minha mãe, infelizmente, me ensinava nos gritos, até que a vizinha subia no muro, ficava com dó de mim e falava, não precisa ensinar ela, deixa que eu vou ensinar.
A minha recordação que eu tenho era essa, de quando eu estava fazendo atividade. Então, quer dizer, não me trouxe traumas, mas porque graças à vizinha. Ainda bem que a vizinha por lá. Graças à vizinha, mas quer dizer, então eu soube lidar com aquela frustração e as coisas evoluíram e tal, mas tem criança que não, então é igual o bullying, né? Às vezes fala assim, não, mas na nossa época as coisas não aconteciam, mas cada criança reage de uma forma. Então, cada criança, para uns, a mãe pode às vezes dar um aperto, dar um beliscão na hora de ensinar. Não estou indicando que façam isso, estou falando que causa nas crianças, né? Então, às vezes acontece de não ter um ensino de qualidade, mas a criança vai, mas tem outros que vai travar. Exatamente. E aí é onde que entra a emoção também, dando prejuízo. Nossa, demais. E tem criança que chega a começar a fazer xixi na cama à noite de medo de ir para a escola. Sim. Né? Porque não está conseguindo lidar com aquilo, não sabe falar, a forma do corpo extravasar ali foi o xixi, né? Você ainda teve uma mãe para te ensinar. Minha avó tinha 4ª série, não dava conta, tadinha. Não tinha jeito, né? Muitas vezes eu fui para a escola assim, fazer tarefa enquanto eu era criança e chegava lá, a professora brigava comigo. É onde a gente precisa compreender o biopsicossocial da criança, né? Porque qual que é a realidade daquela criança? Será que os pais conseguem parar, sentar e ensinar alguma coisa? Dependia só da criança fazer aquela tarefa? Você tem certeza que ela sabia fazer? Ela tem recurso? Ela tem recurso para lidar com aquilo, né? Sim, então, sim. A gente precisa olhar com integralidade para a criança. Sim, eu me lembro que na alfabetização, né, era o pré, 1000 anos atrás, eu não quis mais ir para a escola. Eu chegava lá, a professora gritava quando eu não sabia, eu não fiz educação infantil, então o que todo mundo sabia, desenhar um círculo, eu não sabia. Então eu quis parar de ir para a escola por causa daquilo. E se ela tivesse compreendido, né, o biopsicossocial, ele ia saber, não, peraí, mas essa menina nunca foi para a escola, ela não vai saber mesmo, ela não foi estimulada para isso, né? Então, enquanto professora, a gente tem que ter um olhar mais apurado nessas coisas. Sim. Eu até falo que a grade de formação do professor, ela é muito defasada nesse sentido, porque às vezes não é também culpa só do profissional, porque ele também tem outras formas de buscar, mas na própria formação, a gente não é treinado para essas coisas, para ter esse olhar da criança, né, para observar essas relações que são tão importantes. Então, a gente precisa estar sempre com a formação continuada para que a gente possa adquirir essas habilidades e realmente fazer um bom trabalho. Exatamente, a gente precisa mesmo de ter essa formação continuada, até porque da época que a gente estudava, mudou muita coisa. E eu tenho certeza que os pais também sentem isso na hora de ensinar as crianças. Como que mudou? Hoje, a neurociência traz 4 pilares para a aprendizagem, que é atenção, e a gente está com muito problema de atenção por conta das telas. Sim. Então, a gente já entra um pilar problemático, né, para a atenção, né? Atenção, engajamento, que é fazer, refazer. Lembra aqueles exercícios de fixação que a gente fazia na escola e de repente aboliram aqui dos livros? Agora estão voltando, porque tá vendo que aquilo é importante para aprender. Porque treinamento, repetição, é memorização. Por mais que fica parecendo que a gente está sendo conservadora, está sendo tradicional, mas é importante, sim. Mas não é só aquela repetição por repetição. Ela tem que ter um contexto, ela tem que ter uma... Então, a aprendizagem já se estabelece nisso. Atenção, engajamento, feedback de erros, que é ter a resposta de que está errado, refazer, né? E o sono. Agora, na hora que a gente chega no sono, aí é um problema, gente. Esses adolescentes, as crianças não estão dormindo, me ajudam. O que é que a gente faz? Então, só para encerrar o assunto, eu estava pensando num jeito prático da gente pensar o quanto que a emoção impacta na aprendizagem. Sim. Vamos imaginar a gente como adulto, que é bem diferente da criança em desenvolvimento. Aconteceu uma coisa com a gente está muito preocupado hoje, né? Aí a gente chegou num trabalho. Aí qual o impacto de uma grande preocupação, né? Muitas, está muito preocupado. Aí o que acontece? A memória fica ruim, a concentração fica ruim e a motivação fica não sei onde. Tipo, a gente fica pouco funcional porque o cérebro tá todo em função de tentar entender aquela emoção, né? Então, agora imagina o quanto esse externo, às vezes, de casa também, né? Porque não é só o ambiente escolar que pode causar uma emoção ruim e afetar a aprendizagem da criança. As questões de casa também, né? Da família, com relação à aprendizagem. Imagina os pais brigando, a criança vai para a escola. Às vezes é uma briga faraônica ali, na hora de deixar a criança na escola. Sim. Pode ir embora com o menino para casa. Como que ele vai ter atenção? Como que ele vai ter atenção? Como que ele vai estar ali
focado no que ele precisa, com a cabeça pensando na família, que os pais estão se separando ou que seja alguma coisa. Isso. Uma família que só sai de casa atrasada. Vai, menina, anda logo, não tem nem como dar um beijo no menino na hora de deixar na escola. Porque foi aquela confusão na hora de sair. E já chega na escola passando mal, afobado, ansioso, todo errado, né? Se sentindo errado. Exatamente. Pra quê? Pra aprender. Então são vários fatores para aprender, não é só, menino, tem atenção, refaça o exercício. Não, olha para você ver. Não é. Olha para você ver o tanto de coisas que tem que estar envolvida para ter uma aprendizagem saudável. E aí, a hora que entra o sono, porque o menino com sono também, como é que ele vai aprender, gente? Não, e cada vez Ninguém mais... que tiver com sono não vai ter atenção no serviço, não vai ter atenção no trânsito, principalmente para aprender, ter foco. Como que a gente faz? Cada vez mais as crianças estão dormindo menos. Eu tenho percebido isso. Aí você vai olhar para a mãozinha, os dedinhos já não tem mais como roer a unha. Não tem mais jeito. Todo machucadinho tá futucado, de tão ansioso que a criança fica. Né? Então, gente, a criança, pelo menos 9 horas de sono. De 8 a 10, né? Pelo menos, né? 8, 9, 10 horas de sono. E um sono bom. De qualidade. A tela, ela também entra na questão do sono, porque ela estímulo visual, né? Quando vai dando ali 6, 7 horas, biologicamente o nosso corpo ele precisa entrar em preparação para a gente dormir. Só que aí a luz, né? A luz acesa, a luz branca acesa, estímulos que vão fazer com que o cérebro não entre nessa preparação, não tem melatonina. Estímulos de dopamina também, que deixa ali. Todo por causa da tela. Né? Inclusive, o meu TCC foi sobre dependência tecnológica, né? Especialmente de tela, de celular. Porque hoje virou a extensão, né, da nossa mão. Sim. Então, tudo isso vai implicar num sono ruim. A gente precisa aprender a fazer higiene do sono, né, para que o sono seja de qualidade, para que essa criança possa até acomodar aquilo que ela aprendeu. Porque exatamente. Tem um detalhe, né? Se a gente não dorme bem, a gente não vai ter memória. Não, porque é justamente na hora do sono que se consolida a aprendizagem. Então, o sono é uma preocupação. Principalmente, aí é uma preocupação porque a criança chega cansada na escola, é uma preocupação porque o que ela estudou durante o dia não vai acomodar e não vai memorizar durante o sono, que é preciso ter essa acomodação. Então, a gente precisa se organizar e organizar a vidinha dessas crianças para que a gente tenha mesmo um desenvolvimento saudável, que é o tema aqui do nosso podcast, isso Neuropod. Mesmo. Alguma colocação para a gente finalizar? Ainda sobre o sono. Então, o ideal seria que a família entrasse em acordo do horário do sono, né? 9 horas, todo mundo para a cama. Então, se é 9 horas, 1 hora antes, igual a Bárbara disse, faz a higiene do sono, começa a desligar tudo, pega um livrinho, né? A gente está falando aqui de hábitos e coisas que às vezes a gente cobra da criança, mas a gente não faz como exemplo, né? 20 minutos de leitura todo dia. Que hora que você tá lá com o livrinho lendo? Então, é uma ótima oportunidade para poder todo mundo lá ler um pouco e se preparar para o sono. Isso, né? Até as telas também, né? Quantas vezes os pais estão querendo tirar a tela do menino, mas fica só no celular. Então, um exemplo, né? As palavras móveis, mas os exemplos... Você fica aí no livro, tem que resolver uma coisa. Então a gente tem que olhar. Manda por mensagem. Manda pelo WhatsApp. Menino, chega de mexer no celular, já deu, vai dormir. Como que vive essa realidade? Mas a gente observa também que isso tudo é uma mudança de comportamento. E a gente, por isso que a gente fala que precisa instruir. Por quê? Porque o nosso cérebro também está sendo moldado diante dessa tecnologia. Vai demorar bilhões de anos para mudar, mas a gente sabe que o processo da mudança está começando agora. A gente está vivenciando esse processo de mudança. E não sabemos os impactos, né? Não, ainda não sabemos. A gente torce, porque eu acredito num Deus que não vai trazer nada de prejuízo para a gente. Verdade. Né? Então a gente confia, né? A gente tem fé que tudo vai dar certo. Então esse era o nosso podcast, nosso Neuropod. E obrigado pela presença, Bárbara. Obrigado pela presença, Silvia. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.